volta. Segundo tempo, segundo tempo. Mas sabe, antes de fazer o exercício, eu fiquei pensando, sabe, eu estava bebendo água ali, eu fiquei pensando, será que esses menininhos sapequinhas entenderam a transformação adiabática? É porque a transformação adiabática, ela tem uns detalhes, umas sacadas aí que... Vamos tentar pegar um pouquinho? Dá uma olhadinha para o teu slide. Uma transformação adiabática é aquela que não troca calor com o meio. Olha para cá, indivíduo. Olha para mim. Se não troca calor com o meio, você concorda que o calor é zero? Aí, às vezes, a pessoa fica na dúvida. Poxa, o calor é zero. Mas o calor é zero, então não muda a temperatura? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou te provar. Vem para o teu slide. Se eu aplicar aqui a segunda lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, lembra? Calor é igual a ΔU mais trabalho. Se eu estou te dizendo que a transformação é adiabática, não troca calor com o meio externo. Então, o calor aqui é zero, indivíduo. Se o calor é zero, cara, vai ficar zero igual a ΔU mais trabalho. Olha, deixa eu ajeitar esse trabalho que ficou feio. Pronto. Trabalho. O que eu posso fazer? Eu posso passar o ΔU para o outro lado, tá? Positivo vai negativo, não é isso? Então, eu poderia escrever assim para você, olha, vou colocar bem aqui. Eu poderia dizer que trabalho é igual a menos ΔU. Às vezes, a pessoa olha para uma equação dessa, ela fica assim, mas o que isso significa? Isso significa que, repara, que quando o trabalho é positivo, o ΔU é negativo. E quando o trabalho, deixa eu colocar uma outra cor aqui para você visualizar legal. Quando o trabalho é negativo, o ΔU é positivo. Ou seja, pessoa, eles vão ter sinais contrários o tempo inteiro. Ainda agorinha eu te aconselho, se você não lembra, veio já o finalzinho da aula anterior, ainda agora eu te mostrei os sinais, positivo, negativo e nulo. Quando o trabalho é positivo? O trabalho é positivo quando eu tiver uma expansão. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Numa expansão, deixa eu colocar aqui outra cor para você visualizar. Quando o trabalho é positivo, ou seja, quando for uma expansão, o ΔU é negativo? Peraí, e quando o ΔU é negativo? Aqui é uma expansão, tá bom? É uma expansão. E quando o ΔU vai ser negativo? Quando tiver um resfriamento. Pera, prof, estou entendendo. Então, quando o gás expande, ele esfria? Exatamente. Quando o gás expande, ele esfria. Quando o ΔU for negativo, quando ele é negativo em uma compressão. Olha só para o sinal aqui, ó. Quando o trabalho é positivo, é uma expansão, certo? O ΔU é negativo, então é um resfriamento. Então, quando o gás expande, numa expansão, ocorre um resfriamento. Resfriamento na expansão. Quando o trabalho é negativo, trabalho negativo é uma compressão. Compressão. Compressão, o ΔU vai ser positivo. Positivo é o quê? Aquecimento. Vou ajeitar aqui. É o quê? É um aquecimento. Então quando o gás comprime, ele esquenta? Isso. Vem comigo, vem comigo. Quando o gás expande, ele esfria. E quando o gás comprime, ele esquenta. Ele aquece, é isso mesmo. Só na transformação adiabática. Tá legal? Transformação rápida. Se na questão a gente disser um gás expandiu rapidamente, então ele esfriou. Um gás comprimiu rapidamente, então ele aqueceu. Expande rápido, esfria. Comprime rápido, aquece. Tudo bem? Tá acompanhando direitinho? Legal, fica ligado, hein? Fica ligado, vem pro teu slide. Olha aqui, ó. Quando eu tiver, então, uma compressão rápida, o ΔU é positivo, ou seja, aquecimento. Expansão rápida, ΔU negativo, ou seja, resfriamento. Tá legal? Muito cuidado com isso, hein? Bacana, vamos continuar? Presta atenção. Esta tabelinha eu gostaria que você parasse, desse um pause agora, presta atenção para mim primeiro. Eu quero que você dê um pause agora no vídeo, tá bom? Quando eu te mostrar uma tabelinha.
Queria que você copiasse essa tabelinha. Essa tabelinha é importante você ter ela na cabeça. Com ela na cabeça, dificilmente você vai vacilar nas questões aí de aumento de pressão, diminuição de pressão. Dificilmente. Eu já coloquei um resumo todo fechado para você. Vem para o teu slide e acompanha. Na transformação adiabática, olha que bacana, olha. Coloquei transformação adiabática, coloquei expansão, coloquei compressão. Coloquei todas as características possíveis. Volume, trabalho, pressão, temperatura e variação de energia interna. Então assim, ó, numa expansão adiabática, o volume aumenta, o trabalho é positivo, porque houve expansão, a pressão diminui, a temperatura diminui e a variação de energia interna é negativa. Tem tudo o que você precisa saber sobre o gás na transformação adiabática nessa tabela. Na compressão, o volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Ok? Se o volume diminui, então a pressão aumenta. A pressão aumenta, então a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a variação de energia interna é positiva. Amiguinho, não confunde, pelo amor de Deus. A temperatura, ela está diretamente ligada à energia interna. Então, se a temperatura diminui, a energia interna é negativa. Se a temperatura aumenta, então a energia interna é positiva. Ok? Cuidado com um detalhe. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Está aqui, ó. Quando o volume aumenta, diminui a pressão. Se o volume diminui, aumenta a pressão. Tudo bem? Tá legal? Tá acompanhando direitinho? Bacana. Bora fazer uma questão para a gente ver como é que funciona? Bora? Vamos fazer? Preste atenção para ela. Um gás está submetido a uma pressão constante. Opa, legal, pressão constante. Eu gosto disso. Dentro de um recipiente de volume variável. Ah, volume variável. Então, já vou perceber que se o volume varia, é porque eu tenho um trabalho. Ah, bacana, eu tenho trabalho, né, prof? É, claro. Tenho trabalho porque o volume varia. Ah, é. Provocando-se uma expansão. Opa, peraí. Expansão, isso quer dizer que esse trabalho é positivo. Isobárica quer dizer pressão constante. Desse gás, o seu volume varia como mostra a figura. Ao passar do estado X para o estado Y, o gás realiza um trabalho que em joules é igual a... Olha, meu filho, como é uma expansão com pressão constante, vale a equação do trabalho. Trabalho é igual a P delta V. Sem problema. Trabalho é igual a P. Quanto vale a pressão desse gás? Aqui, ó, a pressão aqui, ó, 4. 4 newtons por metro quadrado. Então, 4. Pressão é 4. Pressão, 4. Vezes a variação de volume. Quanto variou o volume? Qual era o volume no início? 2, ou 0,2. Qual é o volume no final? 0,5. Ora, pessoa, de 0,2 para 0,5, qual foi a variação de volume? Final menos inicial. 0,5 menos 0,2. Que dá quanto? 0,3 metros cúbicos. Então, 0,3. Então, o trabalho é igual a 4 vezes 0,3, 1,2 joules. Pronto. Ah, prof, que bacana, a letra C. E, profinho, eu pensei em outra maneira. Eu poderia achar a área desse gráfico? Poderia, cara, poderia. Porque se eu tenho um gráfico da pressão, vou até mudar de cor para você ver que é uma outra maneira de fazer a questão, tá? Se eu tenho um gráfico da pressão em função do volume, então a área do gráfico, agora cuidado, é só de x para y, então é só isso aqui, ó. É essa areazinha bem aqui. Que figura geométrica é essa aí? Um retângulo. Aí eu posso dizer que trabalho é numericamente igual à área desse gráfico. Então, trabalho
é igual, não precisamos colocar um numericamente, tu já sabes, é igual à área. Como é que se calcula a área do retângulo? Base vezes a altura. Então, trabalho é igual a base. Quanto vale a base desse retângulo? É isso aqui, ó. De 0,2 a 0,5 é 0,3. Vezes a altura. Quanto vale a altura? É isso aqui, ó. Quanto vale? 4. Não mudou nada, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 0,3 vezes 4, 1,2 joules. Ou seja, tanto faz. Ah, eu gostei, prof, gostei disso. Gostou? Gostou? Então bora fazer mais uma. Olha essa segunda aí. Durante a expansão de um gás... Opa! Expansão do gás. Expansão do gás, trabalho positivo. Ai, eu estou aprendendo. Este gás realiza um trabalho. O gás realiza um trabalho de quanto? 200 joules. Vamos colocar aqui os dados. Trabalho 200 joules. Positivo, hein? Positivo. Positivo. Mediante o recebimento de uma quantidade de calor, então ele mediante recebimento, recebeu calor, calor positivo, mais quanto foi? 900 joules. Calor positivo, ele recebeu calor. Tá. Nessa expansão, a variação de energia interna do gás é de... Quanto foi a variação de energia interna? Não sei, bora fazer? Eu quero saber quanto é o ΔU, variação de energia interna. Ah, tá. Então, bora fazer. Aqui eu posso aplicar a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a ΔU mais trabalho. Qual foi a quantidade de calor que ele recebeu? 900 joules. Positivo, tá? Se ele tivesse perdido, seria menos 900. Mas ele recebeu. Igual a ΔU, que eu quero saber, mais trabalho. Qual foi o trabalho que ele realizou, o gás realizou? 200 joules. Eu não acredito que é só isso. Acredite! Esse 200 está somando, passa para lá, subtraindo. ΔU é igual a 900 menos 200. Ah, profinho, tá me mentindo. Tô não, para com isso. ΔU igual a 900 menos 200. Quanto é 900 menos 200? Hein? 700 joules. Positivo ou negativo? Positivo, porque prevalece o sinal do maior. Letra B de beijinho. Beijinho. Tá legal? Bacana? Fácil, né? Hein? Bacana. Essa foi a primeira lei da termodinâmica. Bora estudar a segunda agora? Vamos, já vou me emendar. Acaba a primeira, pá, engatilha na segunda. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha para o teu slide. Presta atenção, vamos engatar aqui na segunda lei da termodinâmica. Antes, vamos estudar as máquinas térmicas. Eu quero que você entenda o que é a máquina térmica. Entendeu máquina térmica? A segunda lei vai ser muito fácil. O que é uma máquina térmica? Olha para cá, olha para cá. A máquinas térmicas são dispositivos que convertem calor em trabalho e vice-versa. Exemplo, máquina a vapor, motores a explosão, né, combustão, e refrigeradores e etc. Eu quero que você entenda, olha para mim agora. Tu te lembras de um cara chamado Lavoisier? Ele dizia assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A função da máquina térmica é pegar o calor e transformar esse calor em trabalho. Transformar o calor em trabalho. Agora para e pensa, será que a máquina pode transformar integralmente calor em trabalho? É isso que a gente tem que pensar. Será que é possível você pegar toda a energia do sistema e direto transformar ele em trabalho? Meu filho, se isso fosse possível, seria maravilhoso. Você já pensou se todo o combustível que você coloca no carro servisse integralmente para fazer com que o carro entrasse em movimento, você não perdesse nada, que maravilha seria? Mas não é assim. Nem todo o calor que você fornece ao sistema é transformado integralmente em trabalho. Eu tenho perdas. Olha para cá, para essa máquina. Essa máquina é a máquina mais simples. É a máquina idealizada por Watt. Tá bom? Claro que aqui o desenho já está um desenho mais moderno, mais sofisticado, mas a ideia básica era o seguinte. Eu tinha uma caldeira
e a caldeira ficava em cima de uma fornalha. Então, essa fornalha fornecia uma grande quantidade de calor. Esse calor aquecia a água. A água aquecida se transformava em vapor. O vapor subia por uma tubulação e entrava num pistão. Eu tinha a válvula de entrada, eu abria essa válvula de entrada, o vapor entrava. O vapor entrando aumentava a pressão aqui, olha, existia um aumento de pressão. Esse aumento de pressão empurrava o pistão. O pistão em movimento fazia essa roda girar. Depois eu fechava a válvula de entrada e abria a válvula de saída, o vapor saía. Passava por um condensador. Adivinha qual é a função do condensador? Condensar. Então esse vapor seria condensado, lembrando, condensação, só para lembrar, é a passagem do estado de vapor passando para o estado líquido. Então, qual é a função do condensador? Transformar o vapor em água, água líquida. Aí a água líquida continuava na tubulação, voltava para a caldeira. Na caldeira ela era aquecida, se transformava em vapor, entrava no pistão, fazia a roda girar, fechava a válvula de entrada, abria a válvula de saída, o vapor saía, se condensava e voltava para a caldeira. Na caldeira a água era aquecida, se transformava em vapor e o ciclo continuava. Repara que o processo começava na caldeira e terminava na caldeira. É uma transformação cíclica. Entenda bem, em uma transformação cíclica, tá bom? Toda transformação cíclica ela ocorre em ciclos. O ciclo começa e termina no mesmo lugar. Eu quero que você entenda, isso é importantíssimo. Na transformação cíclica, a variação da energia interna é zero. Olha para mim. Isso é um pouquinho complicado. É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar colocar de uma maneira simples para você. Em uma transformação cíclica que ocorre em ciclos, então o começo e o fim coincidem. Somente quando o final coincide com o início, o estado inicial do gás é igual ao estado inicial do gás, final igual a inicial, só nesse caso, a variação de energia interna é zero. Professor, então quer dizer que não há variação de energia interna? É. Peraí, mas se não há variação de energia interna, então é porque a temperatura no início é igual à temperatura no final? Sim. Então quer dizer que ele não mudou a temperatura no processo todo? Calma. Houve mudança de temperatura nas etapas. Então eu esquentei a água, transformei ela em vapor. Houve variação de temperatura. O que não houve foi no ciclo, final e o início, entendeu? Nas etapas eu tenho aquecimento, eu tenho resfriamento, eu aqueci a água, ela se transformou em vapor. Lá no condensador eu esfriei o vapor. Claro que houve variação de temperatura. Não houve variação de temperatura no ciclo. Final coincide com o início, mas nas etapas eu tive variação de temperatura, com certeza absoluta. Tudo bem? Legal. Então, se a variação de energia interna é zero, lembra da primeira lei? Calor igual a ΔU mais trabalho. Então, se a variação de energia... Opa, perdoe-me. Apertei aqui sem querer. Se a variação de energia interna é zero, qual é a consequência disso, então? Que o calor ele é igual ao trabalho, que é justamente a definição da máquina térmica. A conversão de calor em trabalho. Conversão de calor em trabalho. Calor igual a trabalho. Tá bom? Por quê? Porque não há variação de energia interna. Por que não há variação de energia interna? Porque a transformação ela é cíclica. Vou repetir então. Vamos falar de novo. Não tem problema. Eu estou aqui para te ajudar. É um assunto complicado? Um pouquinho sim. Se for só para decorar a equação é fácil. Mas você tem que entender. Numa máquina térmica, vamos lembrar, a máquina térmica ela gera uma transformação cíclica. Vamos acompanhar, vai repetindo aí, tá? Ela gera uma transformação cíclica. Na transformação cíclica não há variação de energia interna. Se não há variação de energia interna, calor é transformado em trabalho.
O detalhe, e é aí que vai começar a segunda lei da termodinâmica, é agora que começa a segunda lei da termodinâmica. Vimos a primeira. Calor é igual a ΔU mais trabalho. Primeira lei da termodinâmica. Calor, ΔU mais trabalho. Tá certo? Tudo bem? Legal. Só que a segunda lei da termodinâmica vai te dizer o seguinte, legal, calor se transforma em trabalho, bacana. Integralmente, aí é que está o detalhe. Olha para o slide. Olha para o slide. O segundo princípio da termodinâmica estabelece o seguinte. Se todo o calor absorvido por uma máquina térmica fosse integralmente transformado em trabalho, teríamos o caso ideal de rendimento, 100%. 100%. Mas a experiência mostra que isso não é possível. Isso não é possível. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. A segunda lei da termodinâmica estabelece o seguinte: é impossível, não dá, é impossível a máquina transformar integralmente calor em trabalho. Eu sempre vou ter uma energia perdida, eu sempre vou ter uma energia não aproveitada, eu sempre vou ter uma energia dissipada. Não existe máquina térmica, não existe máquina térmica que operando em ciclos tenha um rendimento de 100%. Isso quer dizer que as máquinas têm sempre um rendimento inferior. Você é uma máquina. O seu rendimento não pode ser 100%. De toda a energia que você recebe dos alimentos, por exemplo, nem tudo você aproveita. Uma parte é perdida, uma parte é rejeitada, uma parte é dissipada. Está compreendendo direitinho aí? Aí o que acontece? Dentro da segunda lei da termodinâmica, eu tenho dois enunciados, acompanhe aí. Dois enunciados. Primeiro é o enunciado de Clausius. Esse é muito lógico, na verdade. Ele fala o seguinte: o calor só pode passar espontaneamente. De um corpo de maior para outro de menor temperatura. Vem para mim. Clausius disse que o calor ele flui do corpo quente para o corpo frio. O calor, a energia, ela passa do quente para o frio, num processo espontâneo. Mas eu te pergunto, olha para mim. O calor pode passar do frio para o quente? Pode, claro que pode, claro que pode. Só que não é um processo espontâneo, é um processo forçado. É o que acontece na geladeira, nas câmaras frigoríficas, nos ar-condicionados, centrais de ar. O que você tem é o calor fluindo do frio para o quente, mas isso não é um processo espontâneo, isso é um processo forçado. É um processo forçado. Espontaneamente, o calor vai do quente para o frio. Espontaneamente, sozinho. Pode ir do frio para o quente? Pode, mas é um processo forçado. Show de bola? Bacana. Volta para cá. O segundo enunciado, o enunciado de Kelvin e Planck. Esse é bacana. É impossível. Não, ele não disse é difícil. Ele disse é impossível construir uma máquina térmica que operando em ciclos, ciclo, vou colocar de novo, ΔU igual a zero. Calor igual a trabalho. É impossível construir uma máquina térmica que operando em ciclos extraia calor da fonte e o transforme integralmente em trabalho. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Impossível, não é difícil. É impossível construir uma máquina térmica que operando em ciclos tenha um rendimento de 100%. Atenção para isso, você vestibulando. A máquina térmica jamais vai ter rendimento de 100%. Olha para cá. A função da máquina térmica é converter calor em trabalho, mas nunca 100%. 100%? Nunca 100%. O que acontece é que o calor chega da fonte quente, tá? Uma fonte quente, uma caldeira, eu vou chamar de QQ, eu gosto de colocar assim QQ, que significa calor da fonte quente. Esse calor da fonte quente chega na máquina, uma parte ele realiza trabalho, eu não sei, um trabalho qualquer, para movimentar uma locomotiva, movimentar o carro, não sei, para gelar a geladeira, não sei, um trabalho qualquer. E outra parte ele rejeita para a fonte fria, eu chamo de QF. Eu gosto de colocar assim, ó. Exemplo de máquina térmica, motor a combustão, só para que você saiba. Trem a vapor, barco a vapor. Máquina térmica já está praticamente em desuso, né?
Olha a máquina térmica aí. Uma máquina térmica bem simples, um esqueminha, parece a nave do Star Wars, do filme. Então você tem fonte quente em cima, fonte fria embaixo. Tá legal? A fonte quente produz uma certa quantidade de calor, uma certa quantidade de energia. Entra na máquina, uma parte realiza trabalho, outra parte é rejeitada. É que você percebe claramente que nem tudo que chega na máquina é aproveitado. Vamos supor, tá, que chegue 100 calorias. É quanto a fonte quente emite, produz. Uma parte é transformada em trabalho. Vamos supor 80 calorias. Bom, se chegou 100 calorias e eu só aproveitei 80, eu duvido você me dizer quanto foi rejeitado. 20 calorias. Se você somar 80 com 20, você concorda que tem 100? Então, 80 mais 20 é igual a quanto? Igual a 100. Qual é a conclusão que eu chego, então? A conclusão óbvia. A conclusão óbvia é que o calor da fonte quente, que seria a energia, cuidado, tá? Eu vou até escrever isso aqui para você. Seria a energia total do teu sistema, é igual ao trabalho, que seria a energia útil, é o que realmente a máquina vai usar, é o trabalho que ela vai realizar, se for uma locomotiva para girar, né, para ele poder se movimentar, por exemplo, mais o calor da fonte fria. Quem é o calor da fonte fria? O calor da fonte fria seria a tua energia dissipada. Energia dissipada, energia perdida, energia não aproveitada. Então a energia útil, a energia total é a útil mais a dissipada. Profinho, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível a máquina ter um rendimento de 100%. Isso. Se ela não pode ter um rendimento de 100%, isso quer dizer que de toda a energia que chega na máquina, uma parte é aproveitada e a outra é perdida? Exatamente. Se eu somar a energia útil com a energia dissipada, eu tenho energia total? Perfeitamente isso. Você entendeu de maneira sublime. Tá, e aí? E aí que eu vou continuar. Se nem tudo que chega na máquina eu aproveito, qual seria o rendimento dela? Olha para mim. Você concorda que se nem tudo que chega na máquina eu vou aproveitar, uma parte eu vou perder, então essa máquina ela tem um certo rendimento. Qual seria o rendimento dessa máquina? O quanto eu aproveito? Tá bom, como é que se calcula o rendimento? Você concorda que rendimento é tudo aquilo que você fez, que você utilizou, que você aproveitou, dividido pelo máximo que você poderia aproveitar? Então, o rendimento é sempre o útil pelo total? Olha para o teu slide. Rendimento seria a energia útil dividido pela energia total. Ah, tá. Mas peraí, professor, então. Rendimento, que é dado por uma letra grega, tá? O nome dessa letra, se você não sabe, é eta. Eta é o nome da letra. Eta. Rendimento seria a energia útil sobre a energia total. Peraí, professor, eu me lembro que o senhor disse ainda agora que a energia útil é o trabalho. Exatamente. E a energia total, o senhor falou que era o calor da fonte quente. Exatamente. Esta seria a tua equação do rendimento da máquina térmica. Máquina térmica é trabalho, rendimento é trabalho, sobre o calor da fonte quente. Agora, eu vou um pouquinho mais adiante. Beleza, tá aqui. Essa aqui é a tua equação geral, tá legal? Rendimento, trabalho sobre calor da fonte quente. Mas, meu filho, você concorda que o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria? Sim ou não? Falamos ainda agorinha que é a segunda lei da termodinâmica. Ah, tá, prof. Mas e se eu pegar esse calor da fonte fria e passar para o outro lado? Tá positivo, ele passar negativo. Então vai ficar trabalho é igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E, prof, eu posso substituir aqui? Deve. Vamos substituir? Rendimento? É igual ao trabalho. Quem é trabalho? Calor da fonte quente
menos calor da fonte fria. Está acompanhando aí, indivíduo? Sobre o calor da fonte quente. Ah, prof, já sei. Eu posso cortar calor da fonte quente com calor da fonte quente? Não, tu não está comendo cocô para fazer isso? Para com isso. Tem um sinalzinho de menos bem aqui, ó. Pode não. O que você pode fazer? Eu posso fazer assim, olha. Olha aqui, ó. Eu vou separar essa brincadeira aí, hein? Calor da fonte quente sobre calor da fonte quente menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Posso fazer isso? Claro que sim. Separei as frações. Agora fica fácil. Quem é calor da fonte quente sobre calor da fonte quente? QQ sobre QQ dá 1, sim ou não? Sim, são iguais. Menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Esta seria a equação do rendimento de uma máquina térmica. Esse não é o rendimento máximo, cuidado. Esse é o rendimento da máquina. É o rendimento da máquina. Que não é o rendimento máximo. Pode até ser o máximo da máquina, no caso, mas não é o máximo teórico, o máximo possível que a máquina podia ter. Ah, professor, porque o máximo possível é 100, né? Não. Aí é que está o detalhe. Vem para mim. O máximo rendimento teórico possível de uma máquina não é 100%. Quanto é? Não sei. Dá para calcular? Dá. Olha para cá. O rendimento máximo possível da máquina, ele é gerado pelo ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, meu amigo, ele é gerado por 4 transformações. 2 são transformações isotérmicas e 2 são transformações adiabáticas. Então, preste atenção. O ciclo de Carnot, ele gera o máximo rendimento teórico da máquina. Se a questão do vestibular te pedir qual o rendimento máximo da máquina, o rendimento máximo da máquina ele é gerado pelo ciclo de Carnot. 2 isotérmicas e 2 adiabáticas intercaladas. Intercaladas quer dizer que é uma isotérmica, uma adiabática. Uma isotérmica, uma adiabática. Nunca vai ser assim. Adiabática, adiabática. Isotérmica, isotérmica. Não pode. Não pode. Tem que ser isotérmica, adiabática. Isotérmica, adiabática. Ou seja, 2 transformações isotérmicas, 2 transformações adiabáticas intercaladas. O detalhe é que, matematicamente falando, olha para mim, isso aqui para finalizar a ideia. Matematicamente falando, o rendimento máximo da máquina ele é dado em função da temperatura e não do calor. Por favor, não confunde. Eu tenho 2 equações para rendimento. Esta primeira aqui é o rendimento da máquina. É o que ela está operando naquele momento. Este é o rendimento máximo teórico. Tá? É o rendimento máximo que a máquina pode ter. Apesar de aqui estar escrito máximo, mas é o rendimento máximo que a máquina está operando. Rendimento máximo que a máquina está operando. E este é o rendimento máximo que a máquina poderia ter. Não vai confundir, porque às vezes a questão, ela tenta te enrolar. Ela quer saber se a máquina existe ou não. Ela te diz aí que a máquina tem um rendimento de, 70%. Mas quando você calcula o rendimento máximo teórico, ela só poderia ter 60%. Aí a máquina não existe. Muito cuidado, porque estas temperaturas, obrigatoriamente, elas têm que estar em Kelvin. Obrigatoriamente, ela tem que estar em Kelvin. Tá legal? Tá bacana? Bacana, legal. Então vamos recapitular um pouquinho. Hoje nós aprendemos as 2 leis da termodinâmica. Eu te falei que a primeira lei da termodinâmica é aquela que até muito parecida com a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, calor é igual a ΔU mais trabalho. Falei dos sinais do calor, do ΔU, do trabalho. Te falei que o calor pode ser positivo, negativo ou nulo. O ΔU pode ser positivo, negativo ou nulo. O trabalho, positivo, negativo ou nulo. Calor positivo, o corpo ganha calor. Negativo, perde calor. Nulo, não ganha nem perde,
transformação adiabática. ΔU, positivo, negativo, nulo. Positivo, o gás esquenta. Negativo, esfria. Nulo, transformação isotérmica. Trabalho positivo, negativo, nulo. Trabalho positivo, expansão. Negativo, compressão. Nulo, não aumenta nem diminui, transformação isocórica. Te falei da segunda lei. A segunda lei trabalha com as máquinas térmicas. Máquina térmica transforma calor em trabalho. A segunda lei é muito clara. Não existe máquina térmica que, operando em ciclos, tenha um rendimento de 100%. Então, de toda a energia que chega no sistema, uma parte é transformada em trabalho, mas outra é perdida, outra é dissipada, outra é não aproveitada. Tudo bem? Eu preciso calcular o rendimento da máquina. Acompanhe aqui de novo no teu slide. O rendimento da máquina que a máquina está operando é dado por 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Esse é o rendimento de operação da máquina. Mas o rendimento máximo que a máquina pode desenvolver, que é o rendimento de Carnot, gerado por 2 isotérmicas e 2 adiabáticas intercaladas, é dado pela equação 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que essas temperaturas obrigatoriamente têm que ser em Kelvin. Profínio, pode ser em Celsius? Não, indivíduo, tem que ser em Kelvin. Esse calor pode ser em caloria, joule, não há problema nenhum. Não há problema. Pode ser em joule, caloria, quilocaloria, sem problema. Mas a temperatura tem que ser em Kelvin. Lembrando, TK é igual a TC mais 273 é a conversão. Tá legal? Bacana, gente. Olha só. Aqui acaba a termodinâmica. Tem muitos exercícios no teu material. Tem. Eu coloquei todas as questões resolvidas, detalhadas. Eu estou explicando para você como é que funciona, como não funciona, quais são o calor, quando você transforma, está tudo detalhado no seu material. Dá uma olhadinha nele. Qualquer dúvida, vem com a gente. Acabamos. Acabou. Acabou. Acabou termologia. Acabou termodinâmica. É isso aí, cara. É isso aí. Agora, vamos para próximos assuntos. Tá legal? Fica acompanhando as nossas aulas que você vai se dar muito bem. Um beijo a todos. Qualquer dúvida, manda pra gente. E eu vou te ajudar com certeza absoluta. Um beijo a todos. Até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.